Olá, caros amigos. Hoje nós vamos dar continuidade àquele projetinho que eu fiz, intitulado Chá com Ervas, histórias que você não sabia. A minha ideia é estar passando para vocês aqui, lógico, de forma resumida, compacta, a história das plantas, como elas surgiram, sua história, suas influências, né? Que às vezes a gente não dá muito valor para isso não. A gente acha que as plantas surgiram e foi por isso mesmo, só por isso. Não, elas têm história, né? Então, hoje nós vamos falar de uma planta chamada Green Tea, que é a famosa Camellia chinensis, né? Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Américo Vieira, eu sou o introdutor das ervas e fórmulas chinesas no Brasil, né? Então, é uma coisa que eu gosto de falar, é a história da minha vida, né? Então, vou falar para vocês hoje sobre o chá verde, a Camellia chinensis, né? Essa plantinha aí, nativa da China, Japão, né, Índia, norte da costa da Rússia, no Mar Negro, e hoje na Turquia também, em vários lugares, o chá verde hoje é muito explorado, né? Porque é um chá apreciado pelo povo oriental, né? Pelos chineses, pelos japoneses, pelos coreanos e também pelos ocidentais, né? Essa Camellia chinensis é um tipo de árvore, né, pequena, que chega a 1,5 m de altura, mais ou menos, quando cultivada, né? E pode viver em torno de 50 anos, né? Dizem que o imperador Shennong descobriu a erva em 2737 a.C. Diz a lenda ou história, eu acredito que deve ser história e não lenda, que ele estava lá fervendo uma água e de repente uma folhinha caiu dentro desse recipiente que ele estava fervendo água. Ele não percebeu e quando foi tomar gostou do gosto daquela substância e viu que tinha uma folha. E a partir de então ele começou a pegar essas folhas para fazer o chá, né? Isso é uma história, pode ser que seja verdade ou não, mas tem uma lógica, né? A casualidade levou aquela folha a cair naquele recipiente que ele estava fervendo água e daí descobriu-se o chá, né? Essa camélia é do gênero Camellia, pois no século XVII o jesuíta botânico chamado Camélius a incluiu como planta ornamental pelas suas flores brancas com toque de rosa, né? Então daí que vem o nome Camélia, vem do jesuíta botânico chamado Camélius, né? As folhas novas do terceiro ano das porções terminais do caule, elas são colhidas, né? Essas folhas são selecionadas, né, quase que diariamente. Essa coleta é feita e selecionada para ter o chá verde, a camélia. 1400 a.C. foram os primeiros relatos do seu uso, né? Relatos, eu digo, escritos, né? Culpô, no ano de 276, foi o primeiro a relatar o uso cerimonial das famílias chinesas com o chá verde, né? A cerimônia do chá, né? Aquele ritual para você fazer o chá e degustar o chá. Isso até hoje na China, você está andando lá pelas ruas, você entra numa casa de chá e eles vão te servir o chá e dentro de um ritual um pouco mais simples, mas um ritual para você tirar o maior proveito daquela experiência de estar degustando aquele tipo de chá. Da dinastia Tang, no ano de 618 a 906, impôs o uso em toda a China obrigatório do uso do chá verde, porque o chá verde é riquíssimo em propriedades medicinais, né? Da dinastia Song, no ano de 1960, iniciou o processo da decocção, né? Foi nessa época que surgiu o processo da decocção do chá, do chá verde. O poeta Lu Yu escreveu o código do chá, né? Fazendo um chá com arroz, com leite, cebola. Hoje, inclusive, é comum você comprar chá verde com arroz dentro, arroz integral, né, para fazer esse chá. Então, existem diversos modos de você preparar o chá verde misturado com leite ou com outras substâncias. No ano de 1121 chegou no Japão, né? Então, o chá verde originalmente é da China e depois migrou para o Japão. Da dinastia Ming, no ano de 1368, surgem as chaleiras para servir o chá. Foi criado então as chaleiras, né, próprias para servir o chá verde.
Em 1610, a Holanda foi a primeira a fazer importação para a Europa do chá verde. E existia, acho que a gente deve se lembrar, né, de quando estudava no ginásio, a Companhia das Índias detinha o monopólio do uso dos chás, né? Então o chá naquela época era uma iguaria e era muito caro, e somente as famílias europeias nobres faziam uso do chá, né? Porque era uma coisa muito cara, né? Então a Companhia das Índias detinha o monopólio do uso e da venda do chá. Uma distribuição de um carregamento de chá inglês foi um dos fatores que desencadeou a Guerra da Independência dos Estados Unidos. Por isso que eu digo, a gente nunca sabe o que está por trás de uma substância, né? Então eu vou falar de várias aqui nesse pequeno bate-papo que a gente tem. Eu vou falar de diversas substâncias que influenciaram o mundo, que mudaram o mundo, né? Então, essa destruição de carregamento, eram 2 ou 3 navios que foram destruídos e perdeu-se uma verdadeira fortuna ali de chás, e isso desencadeou a Guerra da Independência dos Estados Unidos com a Inglaterra. Os diferentes tipos e processos de chá, né? Quando a gente fala de chá, a gente acha que é tudo a mesma coisa. Não. Existe um sistema de tratamento do chá, né? Então, depois de coletadas as folhas novas e colocadas numas cestas, elas são enviadas à fábrica para processamento para secar. Elas são enroladas numa máquina própria para serem fermentadas ou não, né? Então eles vão selecionar essa planta, tem uma máquina que enrola essas folhas, né? É bem simples, mas é um processo, né? E elas vão ficar numa determinada área para poder fermentar ou não. O aquecimento detém a fermentação e mantém as qualidades do chá verde. Então hoje na China você encontra chá verde fresco, a vácuo, né? Você toma um chá fresco mesmo, a vácuo. Você abre lá o pacotinho a vácuo, põe lá, joga água quente e toma, e você tem um chá verde de folhas frescas, né? Quando fermentado, ele vai gerar o famoso chá preto, né? Que todo mundo compra aí, vende em qualquer mercado aí, né? Quando fermentado, tanto é que ele é mais escuro, né? Ele fermenta, ele fica escuro, e daí se origina o chá preto. E o chá Oolong, chamado Oolong, tá? Ele é parcialmente fermentado, ele não é totalmente fermentado, né? A folha fresca tem menor quantidade de cafeína e de vitamina C. Olha que interessante, né? Então, quem não pode muito com cafeína, é aconselhável fazer o uso da folha fresca do chá verde, né? Então, esses são os processos que ocorrem para a obtenção de vários tipos de qualidade de chá verde. Quanto às qualidades da MTC, as ações energéticas, que é o que a gente interessa bastante para a gente, essa planta, ela tem vários nomes. Ela é chamada de Green Tea, Lu Chá, Chaiê ou Thea sinensis, né? Ela tem a propriedade amarga, doce e fresca, né? Ou seja, a temperatura é fresca, não é uma temperatura nem quente e nem totalmente fria. Ela age no coração, no pulmão e no estômago. Ela elimina toxinas e desperta a mente, né? Então diminui o cansaço, produz líquidos para diminuir a sede. Então ela ajuda na produção de líquidos orgânicos para a pessoa diminuir sua sede. E promove a secreção salivar, né? Então é uma planta de atuação assim muito interessante, né? Aqui nós temos uma foto do matcha. O matcha é o chá verde micronizado, né? Aonde você pega uma quantidade e você vai dissolver em água para poder tomar ele, vamos dizer, mais forte, né? O matcha, tá? É muito conhecido, muito usado para emagrecimento, né? Nos sistemas de emagrecimento. Aqui do lado vocês viram aqui um filminho onde passa justamente o chá verde com uma flor, né? Que você joga ele na água fria, ele se hidrata e ele vai flutuar nessa chaleira de vidro e dando um efeito muito bonito e muito ornamental.
Então, usos e funções clínicos do chá verde. Nós precisaríamos aqui pelo menos de um dia todo para falar, tá? Mas o que eu vou falar para vocês é a propriedade os efeitos que são pesquisados, né? Vocês podem acreditar que tem esses efeitos. Então, o chá verde é muito usado na prevenção do câncer, não só prevenção, como às vezes até o tratamento, dependendo do estágio do câncer, né? Ele é tido como antioxidante, então ele neutraliza os radicais livres. Ele melhora o cansaço, porque ele tem teor de cafeína, então ele é um estimulante, né? Ele estimula o sistema imunológico, né? Então, ele foi muito usado por um francês, tem um trabalho bem interessante dele, do livro dele, que se chama Câncer, e que esse francês descobriu que estava com câncer no cérebro e começou a usar e descobriu que o chá verde podia ajudar a estimular o seu sistema imunológico e fez com que ele vivesse assim muitos anos com o uso do chá verde. Ele é anti-agregador plaquetário, né? Então ele ajuda a não formar placas, né, no sistema circulatório. Ele é hipolipemiante, então ele ajuda a queimar gordura, né? Muitas pessoas usam chá verde para ir para academia, né? Para dar pique, para poder fazer atividades físicas. Ele ajuda no controle também do diabetes, né? Principalmente o diabetes do aquecedor superior e aquecedor médio, vai ajudar bastante. E ajuda também no emagrecimento. E uma função interessante, ele é anticariogênico, porque o chá verde tem o flúor orgânico, né? Flúor orgânico é diferente do flúor sintético, né? Então ele é anticariogênico. Os chineses do passado, vamos dizer 20, 30, 40 anos atrás, era muito difícil terem cáries quem tomava chá verde, né? Porque ele prevenia contra a cárie. Agora existe, inclusive na China, pasta de dente de chá verde, né? Pasta de dente de chá verde para ajudar no processo anticariogênico. Então, tá aí as funções do chá verde, resumidamente, existe toda uma farmacologia, mas a ideia aqui não é encher vocês de informações técnicas, tal, mas fazer um resumo daquilo que existe realmente, de pesquisa que foi descoberto com o uso do chá verde, tá? Então, esse resumo eu acho que ajuda vocês a ter uma experiência, uma vivência do chá verde e procurar usá-lo. Aquelas pessoas, eu aconselho, por exemplo, aquelas pessoas que têm insônia a nunca tomar o chá verde à noite, porque ele é um estimulante, né? É interessante tomar o chá verde de manhã e na hora do almoço, né? Ele existe hoje, vamos dizer que você não gosta de chá, ele tem um sabor agradável, tá? Mas se você não gosta de chá, você tem a opção de usar em cápsula, né? Então você pode tomar uma cápsula de manhã, 2 cápsulas antes da hora do almoço, e com isso você vai ter uma disposição, uma energia, uma vitalidade e uma energia vitalizante para poder estar se movimentando, trabalhando, fazendo atividade física, né? Então o chá verde, ele realmente vale a pena o uso, o nosso hábito de usá-lo, assim como nós temos hábitos de usar outras plantas que nós já conhecemos no Brasil, né? Bom, tá aqui, eu finalizo aqui a minha apresentação. Tô pondo a foto aqui do chá verde da Vitafor, Green Tea, né? Chamado de Luchá, que é em cápsula, em extrato, tá? Que você pode fazer uso se você não quiser fazer uso do chá, né? Fazer uso do chá, você pode usar em cápsula, ok? Então, fica aí o meu abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado. E quem quiser, passa um e-mail para mim pedindo, dando ideia de que planta que ele gostaria de conhecer, de que substância que gostaria de conhecer, né? E eu teria o máximo prazer em explicar e fazer uma aula para vocês sobre esse assunto, ok? Um grande abraço.